O céu explodiu em cores para celebrar os 30 anos do Império Lin. Enquanto a elite desfilava a luxo, a massa só conseguia espiar de longe. No meio do caos de limusines, um sujeito surgiu rasgando o asfalto em sua moto. Cabelos castanhos ao vento, ele acelerou para não perder o evento do grande patriarca. Mas o clima pesou rápido. Mal estacionou, o rapaz foi cercado por brutamontes de terno que saíram de carros caros, empurrando quem estivesse no caminho. O líder do bando, um loiro com cara de poucos amigos, meteu a mão na jaqueta. Parecia que o jovem ia virar estatística ali mesmo. Só que o jogo virou. Em um piscar de olhos, a gangue toda dobrou os joelhos no chão. O loiro estendeu uma tigela milenar e saudou o mestre. A resposta? Um soco bem dado no meio da cara. O moreno não queria saber de títulos perto de curiosos. Xingou o grupo pelo exibicionismo dos carros luxuosos, pegou o artefato e deu as costas, deixando claro, se a família Lin descobrisse quem ele era, o bicho ia pegar. Lá no topo do arranha-céu, a festa fervia. A matriarca Lin, com um sorriso de dar medo, se gabava do poder da família. Foi quando o genro apareceu, cruzando o tapete vermelho sob olhares tortos. O anúncio no microfone foi um balde de água fria. O presente dele era aquela tigelinha velha. A velha Lin e os outros parentes quase engasgaram de ódio. O salão virou um ninho de fofocas. A galera não perdoava o fato de o novato estar na família há só um mês e aparecer com uma sucata daquelas. Enquanto ele sorria, a esposa morria de vergonha. Ouvir que uma mulher tão linda estava amarrada a um catador de lixo foi o limite. Com os olhos cheios de água e o sangue fervendo, ela cobrou o marido. Por que não usou o dinheiro que ela deu para algo que prestasse? Ele, sem perder a pose, garantiu que a peça era uma relíquia valiosa de dinastias passadas, que ele conseguiu por uma pechincha. O clima já estava tenso, mas Lin Xuan fez questão de humilhar Zhan Xuan. Ele desdenhou do presente alheio com a arrogância de quem se acha dono do mundo e exigiu mostrar o que ele mesmo tinha preparado. Com pompa, o anfitrião anunciou o presente de Xuan, uma árvore de jaspe magnífica, um símbolo de imortalidade para o clã. Os olhos da velha matriarca brilharam de ganância e alegria ao ver o luxo, desfazendo-se em elogios para o neto preferido. Desesperada para salvar a honra do marido, Lin Xuan aproximou-se da avó e prometeu que daria um jeito de conseguir algo melhor imediatamente. A velha, porém, foi bruta. Afastou as mãos da neta com desprezo e rosnou que não precisava de nada vindo dela, já que o que aquela parte da família trazia não tinha o menor valor. Sem dar a mínima para a tristeza profunda no rosto da menina, a matriarca deu as costas e chamou Lin Xuan para o banquete. O gelo foi total quando ela avisou que a mesa principal estava lotada e que não se importava se a família da neta ficasse de fora da festa. Isso foi o combustível perfeito para os abutres de plantão. As fofocas explodiram no salão e ninguém ligou para as lágrimas de Lin Xuan. Todos só queriam rir do casamento fracassado dela. Zhan Xuan assistia a tudo em silêncio. Para ele, o anonimato era essencial, mas ver o sofrimento da esposa mexeu com o sangue. O barulho só parou quando a velha deu um soco na mesa e mandou todos calarem a boca. Ela estava obcecada pelo crescimento do grupo Zhou, que já estava engolindo os negócios dos Lin, e queria saber quem teria peito para enfrentar a concorrência. Xuan tentou acalmar a avó, dizendo para ela relaxar e aproveitar o feriado, mas a velha explodiu de ódio. Gritou que sua vida estava no fim e que daria uma recompensa colossal para quem conseguisse uma parceria com o Zhou. O silêncio foi sepulcral. Ninguém teve coragem de assumir o risco, pois todos sabiam que o plano beirava o impossível. Foi nesse momento que Zhan Xuan ergueu a mão e, do canto do salão, garantiu que sua esposa, Lin Xuan, fecharia o negócio. Ninguém ali fazia ideia de que aquele homem de cabelos castanhos era o lendário Rei do Inferno, o senhor do submundo que comandava metade da riqueza do planeta. Ele tinha abandonado tudo por amor a Lin Xuan, e embora detestasse os parentes dela, não ia deixar que a pisassem mais. No pé do ouvido, ele sussurrou para a esposa que aquela era a chance dela finalmente ser aceita pela avó. Com os olhos brilhando de esperança, ela tomou coragem e pediu a chance de negociar. O salão veio abaixo em gargalhadas e insultos, duvidando da capacidade dela. Mas a matriarca, no desespero, aceitou o desafio, enquanto os netos invejosos gritavam que era um erro confiar algo tão vital a alguém que só trazia vergonha para o nome da família.
As chances eram nulas, e a velha senhora já estava voltando atrás, mas Ansuan não ia recuar. Ele jogou pesado. Se a esposa falhasse, ele abriria mão de qualquer centavo da herança dos Lin. Xuan, o neto invejoso, quase babou de alegria ao ver o trouxa morder a isca e pressionou a prima a aceitar o trato suicida. O pânico tomou conta da moça. Ela não acreditava que o marido estava colocando tudo em jogo daquela forma. A avó, vendo a chance de ouro para se livrar da neta e do genro estorvo, selou o destino deles na hora. Se desse errado, a culpa não seria dela. Antes que a esposa pudesse protestar, Zansuan encarou a velha com um olhar cortante, avisando que o tempo mostraria quem estava certo, e tirou a mulher dali pela mão. Enquanto saíam, o salão explodiu em gargalhadas, ridicularizando o que chamavam de o maior fracasso de suas vidas. Mas o jogo virou antes mesmo da festa acabar. Um velho amigo da família, especialista renomado em antiguidades, surgiu no salão e quase teve um infarto ao ver a tigela jogada num canto. A velha tentou desdenhar, dizendo que era lixo de um mendigo, mas o especialista explodiu de raiva. Ele gritou para quem quisesse ouvir. Perto daquela relíquia da dinastia Yin, todos os outros presentes caros no salão não passavam de lixo comum. Na manhã seguinte, Zansuan agia como se nada tivesse acontecido, escolhendo legumes na feira. Um de seus homens apareceu nas sombras para avisar que a poderosa senhorita Ana estava chegando, mas o rei do inferno nem piscou. Ele só tinha olhos para o seu casamento. Comprou uma cenoura e deu a ordem curta e grossa: garantam que o grupo Zou assine com a minha esposa. Seu subordinado não entendia como um deus do submundo podia largar o poder para viver aquela vida pacata, mas para o Shansuan, o motivo era sagrado. Lin era sua luz. Quando ele era apenas um garoto de rua passando fome com a mãe, foi ela quem o salvou do frio. Aos 7 anos, ela o resgatou de novo após um acidente. Ele não estava apenas retribuindo um favor, ele estava protegendo a única pessoa que o viu quando ele não era ninguém. A dívida de gratidão de Shansuan era antiga e dolorosa. Aos 10 anos, a caridade da família Lin o tirou das ruas, dando teto a ele e o emprego de faxineira para sua mãe. Mas a tragédia não deu trégua. 4 anos depois, um câncer maligno destruiu a saúde da mulher, que, em um ato de desespero, saltou para a morte. No último bilhete, ela implorou que o filho protegesse os Lin. Foi por essa promessa e por um amor silencioso que ele se casou. Recentemente, ele descobriu que tentaram envenenar Qin Han com uma substância estranha e, para protegê-la, ele mesmo passou a preparar remédios secretos e misturá-los na comida da esposa. Naquela manhã, assim que a sopa fortificante ficou pronta, ele foi até o escritório dela. Qin Han surgiu pronta para a guerra, mas o corpo pedia socorro. Pálida e cambaleante, ela quase desabou no corredor. Shan segurou sua mão com firmeza, impedindo que ela caísse, e insistiu para que ela se alimentasse e descansasse. Mesmo teimosa, ela cedeu ao ver o cuidado dele. O efeito foi imediato. Após a refeição, a exaustão de uma noite em claro deu lugar a um alívio súbito. Shan a levou na garupa da moto, cortando a cidade para não perderem o prazo. Ao estacionar, percebeu o silêncio. A esposa havia adormecido em seu ombro como uma criança. Ele ficou ali, admirando a serenidade dela, até que Qin Han despertou assustada. Disfarçando a vergonha pelo momento de vulnerabilidade, ela desceu da moto e ordenou que ele a esperasse do lado de fora do arranha-céu do grupo Zou. Ele sorriu, sabendo que seus homens já tinham deixado o tapete vermelho pronto para ela. A vitória parecia certa, mas o choque veio meia hora depois. Qin Han saiu do prédio destruída, com o rosto banhado em lágrimas e o espírito quebrado. Ao ver o marido, ela explodiu em um pranto histérico, jogou uma pilha de documentos contra o peito dele, gritando que tudo era culpa dele e daquela promessa idiota feita à avó. O plano tinha virado um pesadelo, e para ela, Shansuan tinha acabado de destruir o que restava de sua dignidade. O clima azedou de vez. Sem dar chance para explicações, ela chamou um táxi e sumiu, deixando Shansuan ali, processando o estrago. Ele não perdeu tempo e acionou seus contatos. A notícia que veio pelo telefone fez seu sangue ferver. O CEO do grupo Zou não só intimidou Qin Han, como teve a audácia de fazer propostas asquerosas e tentar forçar um encontro em um hotel. A fúria de Shan foi tão grande que o celular em sua mão virou sucata instantaneamente. Ele partiu para o prédio da Zou com um único objetivo: ensinar ao verme como tratar uma mulher. Enquanto isso, o tal CEO relaxava em sua sala tomando café e babando sobre fotos de mulheres, crente que Qin Han voltaria rastejando para ele.
A porta se abriu com um estrondo e o desgraçado ainda tentou crescer para cima do invasor. Shan só disse que era um cara comum ali para acabar com a raça dele. O massacre foi rápido. Antes que o sujeito pudesse gritar, Zan agarrou sua cabeça e esmagou o rosto dele contra a mesa com uma força brutal. Não satisfeito, arrastou o infeliz por cima dos móveis, estraçalhando o computador com a cara do CEO e o arremessando contra a parede. O sujeito desabou ensanguentado, deixando um rastro vermelho no papel de parede, mas ainda teve a petulância de ameaçar Zan usando o nome do pai poderoso. Zan soltou uma risada sinistra e com um soco partiu a mesa de madeira ao meio. O terror finalmente bateu no CEO, que se arrastou de joelhos implorando pela vida. O rei do inferno deu o ultimato. Ou ele assinava o contrato com Kim-hun agora, ou morria e via todo o seu império virar pó. O playboy ainda duvidou, achando que era blefe e que ninguém derrubaria a sua corporação. Zan apenas pegou o telefone e deu a ordem aos seus subordinados. Se ele não ligasse de volta em 50 segundos, a empresa Zou deixaria de existir. O tempo foi correndo enquanto Zan esperava calmamente sentado, e o CEO mantinha um sorriso presunçoso, achando que o relógio seria seu aliado. Quando o último segundo bateu, o silêncio na sala ficou ensurdecedor. O teatro de mentiras desmoronou brutalmente quando o telefone sobre a mesa do CEO começou a berrar. Ao atender, o Sr. Zou ficou lívido. Do outro lado, vozes desesperadas gritavam que o império estava sangrando centenas de milhões por segundo. O caos era total. Patrocinadores debandavam como ratos fugindo de um navio em chamas, e os servidores da empresa eram esmagados por uma onda implacável de hackers. As notificações de desastre não paravam. E em meio ao turbilhão, o próprio patriarca da família Zou entrou na linha, cuspindo fogo. O pai do sujeito não poupou insultos, despejando toda a sua fúria sobre o herdeiro incompetente que teve a audácia de cruzar o caminho de quem não devia. Foi nesse instante de puro pavor que a ficha caiu para o Sr. Zou. Tudo aquilo, cada centavo perdido e cada servidor derrubado, era obra de Zan Suan. O homem de cabelos castanhos apenas observava a cena com um sorriso gélido e sombrio, deleitando-se com o desespero que emanava do outro. Com uma calma aterradora, ele questionou qual seria a escolha final do executivo. Sem saída e com o espírito quebrado, o homem desabou aos pés de Zan, implorando por clemência e jurando obediência total em troca da sobrevivência. Zan decidiu que o recado estava dado, mas impôs condições inegociáveis para não varrer o clã do mapa. A ordem era clara. Ele deveria se humilhar publicamente diante de Kim-hun, pedir perdão e pagar uma indenização pesada pelo desrespeito. Enquanto isso, o clã Lin estava reunido no centro de Jinzhou, em um clima de tribunal de exceção. Kim-hun permanecia ao lado da avó, sem entender a urgência daquela convocação, enquanto Chuan, destilando todo o seu veneno, gritava para quem quisesse ouvir que o fracasso da moça na negociação já era de conhecimento de todos. A garota, sentindo o peso da humilhação iminente e a culpa corroendo o peito, tentou explicar as exigências podres que o CEO havia feito, mas sua voz foi abafada pelos gritos dos seguranças na entrada do salão. Uma confusão estourou na porta da sala de reuniões quando um grupo de homens invadiu o recinto com violência. Kim Han reconheceu imediatamente a família Zou, mas o clima era diferente de tudo que esperavam. À frente do bando estava Zou Ping, com o semblante carregado de uma determinação ameaçadora, seguido pelo filho, que parecia uma múmia de tanto curativo e faixas. A família Lin observava a cena em choque absoluto, esperando um ataque da maior concorrente. Mas o que viram foi uma rendição total. Zou Ping não perdeu tempo com conversas fiadas. Diante dos olhares estupefatos de todos, ele desferiu um tapa violento no próprio filho e ordenou que o rapaz se ajoelhasse imediatamente no chão frio. O herdeiro do Zou, em prantos e tomado pelo pânico, começou a implorar o perdão de Kim Han pelo insulto que havia cometido no escritório. Como prova de sua derrota, ele entregou documentos de propriedades valiosíssimas, papéis que ele sequer ousava olhar enquanto os estendia com as mãos trêmulas. O pavor em seus olhos deixava claro que ele acreditava que sua vida dependia daquela assinatura. Kim Han, ainda atordoada com a reviravolta, pegou os papéis. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração acelerada dos parentes invejosos. Ela analisou os documentos e a ficha começou a cair.
Alguém com um poder absurdo estava movendo as peças do tabuleiro a seu favor e protegendo seus passos. Embora a curiosidade sobre quem seria seu salvador secreto estivesse queimando em sua mente, a garota manteve a postura impecável. Com um gesto firme, ela colocou as escrituras sobre a mesa e anunciou para todo o clã que aceitaria as terras como indenização. O desespero do herdeiro do Zou era tão grande que ele continuou prostrado, berrando sua gratidão do chão enquanto o pai observava com um sorriso tenso de quem escapou da forca. Humilhado e enfaixado, o rapaz pediu desculpas pela cena deplorável e jurou sumir da vida de Qin Han. A velha matriarca dos Lin, embora roesse as unhas de curiosidade para saber qual padrinho poderoso estava protegendo a neta, resolveu agir como se tudo estivesse sob controle. Ergueu o queixo com arrogância e anunciou que a neta tinha cartas na manga e que o patrocínio estava garantido. Entre elogios falsos e promessas de apoio, a velha deu o assunto por encerrado e mandou todos circularem. Mas o veneno de Lin Xuan não parava de escorrer. Enquanto levava a avó até o carro, ele rosnava de insatisfação, tentando enfiar na cabeça da velha que um antigo pretendente rico e apaixonado teria sido responsável por dobrar o Zou. Para ele era impossível aceitar o sucesso da prima. Com um olhar carregado de malícia, ele sugeriu a solução final. Qin Han precisava se livrar logo daquele estorvo inútil do Zhan Xuan e pedir o divórcio. Naquela mesma noite, o clima mudou. Qin Han se arrumou para um jantar, ainda processando a ideia absurda de seu pai sobre um encontro às cegas, mas quem a esperava na porta do restaurante era o próprio Zhan Xuan, com um sorriso que iluminava o rosto. Ao ver a esposa, ele não resistiu e tentou uma aproximação mais ousada, passando o braço pela cintura dela com a esperança de um momento de carinho. Porém, o balde de água fria veio rápido. Ela cortou a gracinha na hora e mandou ele tirar as mãos. Com um tom sério, explicou que aquilo era apenas um treino de etiqueta e que ele precisava aprender a se comportar em lugares finos. O rei do inferno, agora fazendo o papel de marido obediente, engoliu o seco e aceitou as ordens só para agradar sua amada. Ao entrarem, deram de cara com a família de Zhen. O sogro apresentou Zhan, mas o tal Zhen não perdeu tempo e já disparou uma crítica ácida sobre a escolha de acompanhante da moça. Qin Hun rebateu na hora, deixando claro que não dava a mínima para fofocas. A tensão só deu uma trégua quando os pratos foram pedidos. Zhen, achando que Zhan era um caipira analfabeto, entregou o cardápio em francês esperando uma humilhação pública. Para surpresa de todos, o moreno pediu foie gras e baguete com uma confiança inabalável. O idiota do Zhen caiu na risada, dizendo que Zhan estava fingindo saber o que fazia e que, na França, ele seria chutado para fora do restaurante por falta de etiqueta. Qin Hun já estava a ponto de explodir de raiva, mas Zhan permanecia calmo, quase achando graça da ignorância alheia. Com a elegância de quem realmente conhece o luxo, ele deu uma aula. Explicou que o fígado gordo se come com baguete e damasco justamente para equilibrar o paladar e não pesar no estômago. Zhen ficou com cara de tacho, se recusando a acreditar que o inútil entendia mais de alta gastronomia do que ele. O deboche de Zhen continuou ecoando, ridicularizando a imaginação fértil de Zhan Xuan. Mas a confiança do moreno nem balançou. Com um gesto presunçoso, ele apenas apontou para a mesa ao lado. Zhen olhou com desdém, sem entender onde o outro queria chegar, mas o riso morreu na garganta e seus olhos quase saltaram das órbitas. Logo atrás deles, um senhor de aparência refinada saboreava exatamente a mesma combinação: fígado gordo com baguete e damasco. O silêncio humilhante se instalou enquanto Zhen tentava, em vão, processar que o inútil estava certo. Zhan Xuan saiu vitorioso do embate e, com a elegância de um mestre, preparou o aperitivo ali mesmo, explicando que a alma da culinária francesa vai muito além de seguir receitas decoradas. Ele estendeu um pedaço para a esposa, que hesitou por um segundo antes de provar. A explosão de sabores foi imediata e deliciosa, confirmando para Qin Hun que o marido tinha um repertório cultural que ela sequer imaginava. A família Zhen, por outro lado, estava com os punhos cerrados de puro ódio. Zhan não perdeu a chance e finalizou dizendo que seguir regras sem entender o porquê é a marca dos hipócritas. Foi o limite. O patriarca do Zhen esmurrou a mesa e ordenou a retirada imediata da família, saindo sobre uma nuvem de hostilidade. Quando o casal finalmente ficou sozinho, o clima suavizou. Curiosa, Qin Hun questionou onde ele teria aprendido tanto, já que nunca tinha aberto o bico sobre o assunto.
Sem jeito, ele inventou que guardava memórias do tempo em que servia mesas como garçom. A moça, empolgada, sugeriu que ele usasse esse talento para entrar nos negócios da família. Mas Zhang recusou prontamente. Ele não tinha o menor interesse na burocracia dos Lin. Mas ver a decepção no rosto da esposa, que sentia que ele estava jogando a vida fora no ócio, pesou em seu coração. Para não ver a amada triste, Zhang Xuan tomou uma atitude. Na manhã seguinte, ele já estava batendo ponto em um novo emprego. Enquanto almoçava no refeitório, ele mesmo custava acreditar que o rei do inferno estava agora trabalhando por um salário de 2.000 por mês. A paz durou pouco. Uma mulher em um vestido vermelho berrante cruzou o salão vazio e parou diante dele com um olhar de puro nojo. Com toda a arrogância do mundo, ela perguntou se ele era o tal perdedor de quem todos falavam. Zan apenas fechou a cara, o que serviu de combustível para a mulher continuar o ataque. Para ela, aquele sujeito era uma mancha na vida de Kim Hong. Quando ele se levantou para sair, ajeitou a gravata e avisou calmamente que não dava a mínima para o que ela pensava, e que só não perdia a paciência porque ela era amiga de sua esposa. Mas a megera não recuou e gritou que a reputação de Kim Hong estava sendo arrastada para a lama por culpa dele. Zan travou no lugar. O insulto à parceira doeu mais do que qualquer humilhação pessoal, mas, lembrando-se do vínculo dela com sua amada, ele respirou fundo e engoliu a fúria. O aviso de Zhang Xuan foi curto e grosso, e seu tom de voz ficou tão gélido que a tal Fi recuou, trêmula, berrando que eles estavam dentro de uma empresa séria. No meio do bate-boca surgiu Huan, um sujeito cínico que já chegou empurrando o novato para mostrar quem mandava. Com um sorriso bajulador de dar nojo, ele tentou puxar o saco da presidente Fanny Shazan, que passava por ali. A poderosa nem deu confiança para o puxa-saco, mas antes de sair, deu a ordem. Qian deveria ensinar ao rapaz como tratar os clientes com o devido respeito. A moça fuzilou Zan com o olhar, mas ele apenas ajeitou o terno, ignorando a presença da chefona até que ela dobrasse o corredor. Percebendo que tinha em mãos o famoso gênio inútil dos Lin, o Khan viu a oportunidade perfeita para uma humilhação pública. Ele jogou uma pasta pesada na frente de Zan e deu o ultimato. O novato teria apenas 24 horas para cobrar uma dívida pesadíssima da empresa Aslon, conhecida por não pagar ninguém. Zan não tremeu. Aceitou o desafio, mas impôs suas condições. Queria o endereço exato e transporte por conta da casa. O pedido fez o Khan explodir de raiva, gritando que um novato no primeiro dia não tinha direito a exigências. Em resposta, Zan jogou a pasta de volta na mesa e se esparramou na cadeira com um desdém absoluto, avisando que não daria um passo sem a grana para o deslocamento. Enquanto Huan espumava de ódio, o moreno simplesmente pegou o celular e fez uma ligação curta. "Estou com minha esposa e quero que a Aslon devolva o dinheiro agora." O escritório veio abaixo em gargalhadas. O Khan e os outros funcionários se amontoaram para rir da cara do louco que achava que um telefonema resolveria uma dívida que estava travada há meses. Ninguém ali acreditava que um Zé Ninguém como ele teria qualquer poder. Mantendo a tranquilidade de quem manda no mundo, Zan começou uma contagem regressiva silenciosa. No terceiro toque de seus dedos na mesa, um estrondo veio da porta. A entrada do refeitório foi invadida por um bando de homens com cara de poucos amigos, exalando uma agressividade que fez o ar sumir da sala. Apavorado, Huan começou a suar frio e a gaguejar pedidos de desculpas, achando que o grupo estava ali para cobrar dívidas de sangue. O líder dos Brutamontes tirou os óculos escuros e, com uma voz de trovão, exigiu saber onde estava o homem que fez a ligação. Com a mão trêmula de prazer maldito, o Khan apontou para Zhang Xuan, esperando ver o novato ser triturado ali mesmo. O mestre nem se mexeu, apenas levantou os olhos e perguntou com uma frieza de arrepiar se havia algum problema com a ordem. Os capangas da Shenlong começaram a chutar cadeiras e cercar a mesa, enquanto Huan aguardava o espetáculo de violência. Mas, em um milésimo de segundo, o clima mudou. A aura de Zhang Xuan pisou tanto que os Brutamontes desabaram de joelhos no chão, implorando por misericórdia. O queixo de Qian caiu, enquanto o silêncio do choque tomava conta de todo o refeitório. O clima no refeitório ficou pesado quando o líder dos Brutamontes estendeu um cheque de 100 milhões.
Zhan Xuan se levantou com uma calma irritante, arrancou o papel da mão do sujeito e, sem dizer uma palavra, entregou o valor para um Huan completamente em choque. O Senhor quase caiu para trás ao conferir os números. O pânico tomou conta dele ao perceber que o novato não só cobrou a dívida, como obrigou a Shlon a pagar o dobro do que devia. Atrás dele, a voz do líder da gangue, agora totalmente submisso, implorou para que pudessem ir embora. Sem nem se dar ao trabalho de olhar para trás, Zhan deu um aceno desdenhoso e os caras vazaram dali como se tivessem visto o próprio diabo. Qian assistia a tudo fervendo de ódio, incapaz de aceitar que o cara que ele chamava de fracote tinha acabado de dar uma aula de autoridade. Para não perder o pouco de moral que lhe restava, o chefe ordenou silêncio absoluto sobre o ocorrido. Zhan passou o resto da tarde mergulhado no tédio, contando as horas para voltar para casa. O sossego foi quebrado quando um colega apareceu com o acerto do dia e a notícia de sua demissão. O diretor, que já o detestava, usou qualquer desculpa para chutá-lo da empresa. Zhan nem se abalou. Para ele, aquele lugar não valia o esforço e não tinha uma alma ali em quem ele pudesse confiar. Ele pegou suas coisas e saiu sem olhar para trás. No caminho para casa, um carro amarelo passou voando por ele. Pelo canto do olho, ele reconheceu Fanji, a melhor amiga de sua esposa, sendo empurrada para o banco de trás por um desconhecido. O rosto da garota estava transformado, indicando que ela estava sob efeito de alguma droga e corria perigo imediato. Sabendo que Qin Hun nunca o perdoaria se algo acontecesse com a amiga, Zhan saltou em perseguição. O rastro o levou até uma mansão isolada no campo. Lá dentro, o cenário era de pesadelo. Fanji estava jogada em uma cama inconsciente e respirando com dificuldade. O canalha do Shen Yun já estava afrouxando a gravata, enquanto um cúmplice preparava a câmera para filmar o crime com um sorriso sádico. Antes que o asqueroso pudesse tocar na garota, o estrondo de uma porta sendo arrombada ecoou. O cinegrafista nem teve tempo de reagir. A sola do sapato de Zhan encontrou o rosto dele com tanta força que o sujeito voou longe. Desesperado, Jun tentou negociar, mas Zhan o calou com um golpe seco na nuca, apagando o vilão instantaneamente. Ao ver que o vestido de Fanji estava rasgado, Zhan cobriu a moça com seu paletó, mas o veneno que deram a ela a deixava fora de si. Ela se bateria, reclamando de um calor insuportável e tentando agarrar seu salvador. Com uma frieza inabalável, ele a afastou, limpando o rosto dela com um pano úmido até que ela finalmente desmaiou. Sem saber onde a moça morava, ele decidiu levá-la para a mansão dos Lin. Para evitar perguntas e o falatório dos empregados lá embaixo, Zhan a carregou e entrou discretamente pela janela do quarto. 20 minutos depois, Fanji começou a despertar do transe. Com a visão ainda turva e desorientada, a ruiva tentou focar no ambiente luxuoso, vendo apenas a silhueta imponente de Zhan Xuan parado à sua frente, como um guardião silencioso. O clima na sala de estar da mansão Lin era de puro linchamento. Os parentes, como abutres, cercaram Qin Hun exigindo que ela chutasse Zhan Xuan de vez para se casar com o tal Zhen Fu. Entre risadas debochadas e insultos, humilhavam a moça dizendo que o marido dela logo estaria pedindo esmolas na calçada. A velha matriarca achava graça da humilhação, enquanto Qin Hun se sentia cada vez mais isolada, sem saber como defender um homem que parecia nunca reagir a nada. As lágrimas já inundavam o rosto de Qin Hun quando um grito desesperado rasgou o ar. Fanji desceu as escadas em prantos, com o vestido em farrapos e o rosto transtornado. A ruiva apontou o dedo para Zhan Xuan, acusando-o de ter se aproveitado dela no andar de cima. O choque foi geral. Qin Hun correu até a amiga, horrorizada com o relato. Fanji jurava que tinha apagado e acordado com Zhan em cima dela. A família Lin, que já odiava o rapaz, viu ali a chance perfeita para destruí-lo. Sem dar tempo para explicações, Qin Hun voou na direção do marido e descarregou toda a sua fúria com um soco violento no rosto dele. Zhan Xuan sentiu o golpe, mas o que doeu mais foi ver o desprezo nos olhos da única pessoa que ele amava. A dor da decepção foi maior que o impacto físico. Aproveitando o caos, Lin Xuan avançou gritando que o animal tinha desonrado a família. Mas Zhan não estava para brincadeiras. Com um movimento rápido, ele derrubou o hipócrita no chão, deixando-o gemendo de dor. A velha matriarca, espumando de ódio, esmurrou a bengala no chão e ordenou que expulsassem Zhan Xuan como um cão.
Magoado por não ter um pingo de confiança da esposa após tantos anos de dedicação silenciosa, ele não disse uma palavra, apenas olhou profundamente para Kim-hong, que desviou o olhar e caminhou em direção à saída. Para ele não fazia sentido lutar por quem já o tinha condenado no coração. Enquanto a família se amontoava para consolar Fanji e Lin Xuan gritava sobre a ingratidão de quem eles criaram, a porta da mansão se escancarou novamente. Um jovem chamado Xiaoli entrou correndo, sem fôlego, segurando um equipamento. O garoto explicou que tinha acabado de receber aquele equipamento das mãos de Zhan Xuan. O silêncio caiu sobre a sala, enquanto todos olhavam, curiosos e apreensivos, para o dispositivo que guardava a única verdade sobre o que realmente tinha acontecido naquela noite. As imagens da gravação encontrada na casa de Shen Jun caíram como uma bomba no colo da família Lin. Na tela, o canalha aparecia rindo, exigindo que o crime fosse filmado em detalhes enquanto segurava os farrapos do vestido de Fanji. O choque foi absoluto, mas o que veio a seguir destruiu qualquer dúvida. Zhan Xuan surgiu como um raio, nocauteando o vilão sem hesitar e com um cuidado quase sagrado, cobrindo a moça com sua jaqueta para tirá-la dali. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma culpa sufocante. Kim-hong sentiu o chão sumir. A vergonha a esmagou ao perceber que o homem que ela tinha acabado de agredir era o herói da história. Sem pensar duas vezes, ela disparou em direção à saída da vila, correndo desesperada para impedir que Zhan Xuan sumisse de sua vida para sempre. Enquanto isso, o mestre caminhava pela calçada, chutando o que via pela frente para aliviar a fúria da traição que sentira. Ele travou ao ouvir o grito ofegante da esposa atrás dele. Kim-hong o alcançou, com o rosto banhado em lágrimas, implorando para que ele ficasse agora que toda a verdade tinha aparecido. Zhan, embora magoado, aceitou o pedido, mas deixou claro que aquela humilhação teria um preço e exigiu uma compensação pelo soco injusto. Desesperada para não perdê-lo, a moça prometeu fazer qualquer vontade dele. Com a paz selada, o dia seguinte seguiu com o moreno voltando à sua rotina de compras no mercado, escolhendo ervas para suas poções medicinais. A calmaria acabou com o telefonema de seus subordinados. Mercenários estavam na cola de Kim-hong. Naquela noite, Zhan apareceu na porta do escritório dela justamente quando ela saía com uma nova guarda-costas. Para disfarçar sua preocupação real, ele fingiu que estava ali apenas para cobrar os 500 yuans da promessa. Kim-hong, lembrando-se da dívida de gratidão, entregou o dinheiro a contragosto, mas barrou a entrada dele no carro, alegando falta de espaço. Zhan, ignorando a patada, deu um jeito de se acomodar e o grupo partiu. O clima dentro do veículo estava pesado. Zhan tentava descobrir quem era a nova segurança, mas a mulher estava tensa, com os olhos fixos no retrovisor. De repente, ela pisou no freio com tudo, jogando todos para frente. A rua que levava à mansão estava bloqueada por uma van atravessada. A guarda-costas, percebendo o perigo iminente, ordenou que Kim-hong se escondesse e desceu para encarar o problema. Um bando de homens armados saltou da van, cercando o carro com lâminas brilhando sob os postes de luz. O ultimato foi curto. Eles queriam a patroa. Como uma profissional de elite, a segurança não recuou. O primeiro capanga que avançou com uma faca provou do próprio veneno. A moça esquivou-se com maestria, agarrou o braço do sujeito e o arremessou como um saco de batatas contra o próprio líder. Enquanto o agressor desabava inconsciente, Kim-hong, aterrorizada no banco de trás, só conseguia cobrir o rosto, rezando para sair viva dali. Kim-hong rastejou até o banco de trás, desesperada para pedir que Zhan Xuan ligasse para a polícia. Mas o choque foi total. O carro estava vazio. Ela entrou em um pânico absurdo, sem entender como o marido tinha evaporado dali no meio do tiroteio. Enquanto a confusão comia solta na rua, Zhan já estava um passo à frente. Ele sacou que os capangas lá fora eram só distração e que o verdadeiro carrasco estava esperando pacientemente dentro da mansão para dar o bote final na garota. Zhan invadiu a própria casa sem fazer alarde. Ele varreu o ambiente com os olhos e, com uma voz carregada de autoridade, mandou o invasor sair das sombras, avisando que o barulho da respiração dele já tinha entregado o esconderijo. Um sujeito sinistro surgiu da escuridão, ajeitando o chapéu com um desdém irritante, admitindo que o dono da casa tinha lá seus truques por tê-lo notado. Zhan, no entanto, fervia de ódio por um motivo bem mais mundano. O bandido teve a audácia de sujar com pegadas o chão que ele tinha acabado de lavar. O mercenário, ignorando o perigo, acendeu um cigarro e debochou.
dizendo que Zan era uma boa dona de casa e que cuidava bem da família, antes de ver todo mundo morrer. Como Kim Yon detestava a fumaça, Zan ordenou que ele apagasse aquela porcaria imediatamente. O assassino apenas riu, achando que eram ameaças vazias de um civil qualquer, e avançou com tudo para mostrar a diferença brutal de nível entre eles. O sorriso de Zan Xuan foi a última coisa que o homem viu antes do pesadelo começar. Zombando da lentidão do agressor, o mestre interceptou o golpe e com o estalo seco quebrou o braço do mercenário como se fosse um graveto. Sem dar tempo para o sujeito processar a dor, Zan descarregou uma sequência impiedosa de pancadas até deixar o invasor de joelhos, destruído. Foi então que ele reparou em uma tatuagem específica no pescoço do homem. Ele era um dos temidos 13 membros da Noite Sombria. O mercenário ainda tentou manter a pose, rosnando que sua organização nunca entregava quem pagava o serviço. Zan apenas se inclinou e tirou um anel dourado do bolso. Quando o brilho do objeto atingiu os olhos do bandido, o pavor foi instantâneo. Ele reconheceu o anel sagrado que indicava que Zan estava no topo da cadeia alimentar daquele submundo. O mestre deu o ultimato. Ou falava o nome do mandante, ou ele caçaria e passaria o cerol em cada um dos seus irmãos da Noite Sombria. Tremendo e rastejando para trás, o homem entregou o ouro. O sobrenome do empregador era Sui, de Yans. Foi a última informação que ele deu, antes de Zan apagar a luz dele com um movimento cirúrgico e letal. Sem perder tempo, o mestre ordenou que seus subordinados rastreassem cada infeliz com esse sobrenome na região. O clima pesou de vez quando a guarda-costas e Kim Yun pisaram em casa, bufando de ódio. Para elas, Zan Xuan era um covarde de marca maior que tinha dado no pé no primeiro sinal de perigo. O que elas não sabiam é que o mestre já tinha feito a limpeza completa da sala, sumindo com o cadáver e qualquer rastro de sangue do mercenário, antes delas abrirem a porta. Agindo como se nada tivesse acontecido, ele cumprimentou a esposa com aquela indiferença irritante. Kim Yun se jogou no sofá, remoendo a decepção de ter um marido que fugiu da briga. Mas Zan nem deu bola para o climão e apareceu com uma bacia de água quente. Sem pedir licença, ele começou a tirar os sapatos dela. Kim Yun ficou sem entender nada, mas Zan sabia que os resquícios do veneno que deram a ela ainda circulavam em seu sangue e precisavam ser drenados com massagens específicas. Ele começou a cuidar dos pés da amada, garantindo que aquilo ia aliviar todo o estresse do dia. Surpresa, ela sentiu um alívio imediato e olhou para o marido de um jeito diferente, achando que ele finalmente estava tentando cumprir a promessa de ser alguém melhor. Satisfeita, ela o dispensou, avisando que receberia uma visita e que não queria o inútil por perto atrapalhando as fofocas. Zan aproveitou a folga forçada para visitar um lugar que mexia com seu passado, o orfanato da Dona Jin. Anos atrás, ele e sua mãe comeram o pão que o diabo amassou nas ruas até serem acolhidos ali. Ao chegar, foi recebido com festa pela criançada, que avançou nos brinquedos que ele trouxe. O mestre sentia o coração aquecer ao ver a alegria dos pequenos, lembrando de como era o seu próprio brilho no olhar naquela época. Ele até brincou de aviãozinho com a pequena Jin Jin, fazendo a menina gargalhar alto. A paz, porém, durou pouco. O barulho de pneus fritando no asfalto anunciou a chegada de 3 carros luxuosos que estacionaram bem na frente da instituição. Jin Jin travou na hora e avisou com os olhos cheios de medo que aqueles eram os homens maus que queriam derrubar a casa deles. Zan colocou a menina no chão e sentiu o sangue ferver. Ele foi direto falar com a diretora, Dona Jin, que estava desesperada tentando achar uma saída para o problema. A velha explicou a situação. Uma empresa de turismo gigante comprou a região inteira e quer passar o trator no orfanato. As autoridades até mandaram construir uma sede nova, mas os canalhas ergueram o prédio do lado de uma fábrica de químicos, o que seria uma sentença de morte para a saúde das crianças. Dona Jin se recusava a arredar o pé, principalmente porque contava com a ajuda financeira de uma benfeitora misteriosa chamada Lei Yin, que sustentava o lugar há 5 anos, mas que nunca apareceu pessoalmente. Zan ouviu tudo em silêncio, já planejando como faria aqueles empresários engolirem cada tijolo da fábrica de químicos. A Dona Jin achava que era uma causa perdida, mas Zan não é homem de ficar sentado assistindo à injustiça. Ele levantou num pulo, ignorando o pessimismo da velha, e partiu para o confronto.
Enquanto isso, a assistente Hu batia a boca com os engravatados, acusando-os de serem monstros sem coração por jogarem órfãos na rua. Os sujeitos nem piscaram, estavam com as ordens de demolição nas mãos e prontos para passar o trator. Foi aí que Zan surgiu das sombras, como um fantasma vingativo, bem atrás deles. O susto foi geral quando o mestre apareceu empunhando um bastão, com um olhar que prometia hospital para quem ficasse no caminho. Sem paciência para a burocracia, ele brandiu a arma com fúria, fazendo o trio de picaretas pular para trás para não perderem os dentes. Em pânico, os empresários bateram em retirada para os carros, gritando ameaças de despejo enquanto fritavam pneus para longe dali. A pequena Din pulou de alegria, celebrando o herói que salvou seu lar, mas a dona Din continuava com o coração apertado, sabendo que aqueles abutres voltariam com mais força. Zan, porém, já tinha um plano fora da curva. Ele olhou para a montanha que cercava a propriedade e, com uma seriedade absoluta, sugeriu que eles deveriam simplesmente arrasar aquele morro inteiro. A senhorita Hu achou que ele tinha enlouquecido de vez. Como alguém cogitaria demolir uma montanha? O moreno não deu detalhes. Passou o resto do dia cuidando do orfanato e só voltou para a mansão dos Lin quando o sol se pôs. Lá na vila, o clima era de puro teatro. Qin-hun estava uma pilha de nervos, recebendo sua amiga estrangeira, a famosa chefe Mishi, que não via a hora de mostrar seus dotes culinários. Quando a porta abriu e a voz de Zan ecoou anunciando que tinha chegado, o pânico tomou conta da esposa. Ela tinha inventado 1000 mentiras sobre o marido e agora o encontro inevitável ia desmascarar tudo. Qin-hun tentou intervir, mas não teve jeito. Zan entrou na sala de cara limpa. Para a surpresa total da patroa, Zan Suan vestiu a máscara de cavalheiro perfeito. Ele cumprimentou a loira com uma elegância de dar inveja e soltou frases em francês com uma pronúncia impecável. Mishi, que esperava encontrar o traste que Qin-hun descrevia, ficou encantada. Ao apertar a mão dele, notou que o rapaz tinha modos de alta linhagem e uma presença magnética. A chefe se apresentou com um sorriso, sem desconfiar que aquele homem refinado era o mesmo que horas antes quase quebrou os ossos de 3 grileiros com um pedaço de pau. O jantar começou com aquele clima de interrogatório disfarçado. Mishi, a chefe loira, não parava de cutucar para descobrir como o grande artista e a empresária de sucesso tinham se cruzado. Qin-hun, morrendo de medo das mentiras virem à tona, tentou cortar o assunto, pedindo para o marido ignorar o falatório. Mas o mestre percebeu o sufoco da esposa e entrou no jogo com uma categoria absurda. Com um olhar apaixonado, ele inventou que se conheceram em uma exposição do renomado mestre Piu, discutindo sobre as pinceladas de um quadro. Mishi ficou babando na história, morrendo de inveja do romantismo do casal. A loira só parou o interrogatório quando lembrou que os caracóis estavam no forno e correu para a cozinha. Nesse intervalo, Qin-hun, chocada, quis saber de onde ele tirou aqueles detalhes técnicos. Zan apenas mostrou o celular escondido. Ele tinha pesquisado tudo em segundos. A moça não poupou elogios pela esperteza dele. No entanto, enquanto fingia cozinhar, Mishi estava no telefone com um tal de Liché. O papo era pesado. Ela desconfiava que Zan fosse o mesmo vigarista que enganou uma princesa francesa anos atrás. Irritada, ela jurou que ia desmascarar o sujeito, mesmo que ele tivesse se casado com sua melhor amiga. Os caracóis foram servidos e a tensão continuou. Mishi, bancando a falsa, implorou para ficar hospedada na mansão por uns dias. Sem saída, Qin-hun aceitou, sentindo que a bomba poderia explodir a qualquer momento. Depois do banquete, a empresária se jogou no sofá e ficou vidrada no noticiário, que falava sobre o plano ousado de demolir a montanha para o novo projeto. Ela nem desconfiava que a ideia era do marido, e comentou admirada sobre a genialidade do autor do plano. Zan apareceu com a bacia de água para a massagem diária, com o queixo erguido e todo orgulhoso pelos elogios indiretos. Enquanto cuidava das pernas da amada, ele explicou, como quem não quer nada, que derrubar o morro facilitaria o transporte. Mas Qin-han corrigiu. O verdadeiro golpe de mestre era tirar o apoio oficial da empresa de turismo. O clima estava relaxado, até Mishi aparecer de surpresa e flagrar o marido inútil servindo a esposa. Qin-han, sem graça, tentou explicar que era apenas um tratamento para sua saúde. A loira, sempre jogando verde para colher maduro, sentou-se ao lado deles e disparou.
Se essa massagem é tão milagrosa assim, por que você não faz uma nas minhas costas também? Kim Han, num misto de nervos e pressão, acabou por pedir ao marido que ajudasse Mishi. A chefe loira estava mortinha por desmascarar Suan, convicta de que aquela conversa de massagem medicinal era pura farsa para enganar a amiga. Mas assim que as mãos de Zan pousaram nos seus ombros, o jogo mudou. Com uma técnica impecável, ele dissolveu cada nó de tensão, deixando Mishi num estado de relaxamento tão profundo que ela quase se esqueceu da sua missão de espia. Teve de se afastar à pressa para não ceder ao conforto e recordar que estava ali para o derrubar. Ficou incrédula, não era truque. O inútil realmente tinha mãos de mestre. Pouco depois, Kim Han despediu-se e subiu para dormir, deixando os dois sozinhos. Mishi tentou uma última cartada, exibiu-se, fez poses e destilou o charme para ver se Huan caía em tentação e revelava o seu lado detestável. Mas Zan me pestanejou. Ficou ali, de olhos fechados e postura impenetrável, ignorando solenemente as investidas da loira. Furiosa por se sentir invisível e rejeitada, Mishi bateu com a porta e saiu do quarto, bufando de irritação. A noite ainda reservava sobressaltos com a notícia de que o avô de Kim Han tinha desaparecido, obrigando todos a uma busca frenética. Na manhã seguinte, Zan foi espairecer num parque da cidade. Enquanto observava um grupo a praticar Tai Chi, foi abordado por um senhor numa cadeira de rodas. O olhar clínico do mestre não falhou. Ele percebeu imediatamente que a paralisia do velho era apenas um sintoma de algo muito mais grave no coração que precisava de cura urgente. O idoso, ao ouvir o diagnóstico preciso, sentiu um calafrio de esperança. Lembrou-se das lendas sobre um médico prodígio capaz de ver o invisível, o temido e respeitado Dr. Hades. Zan deu-lhe um toque encorajador no ombro, prometendo tratar do assunto num próximo encontro, deixando o velho em choque com a sua humildade. O avô ficou a vê-lo partir, mergulhado em memórias até ser interrompido por Kim Han, que chegou a correr, repreendendo-o por ter pregado aquele susto à família. O velho, bem disposto, nem ligou aos sermões e aproveitou para picar a neta, cobrando o fato de ela nunca ter apresentado o marido. Kim Han ficou sem palavras, engolindo em seco por sentir vergonha da reputação de Zan perante o patriarca. A tensão explodiu de vez naquela noite, quando o clã Lin se reuniu na mansão. Do corredor, Zan ouviu os gritos vindos da sala. Os parentes invejosos, liderados por Xuan, atacavam Kim Han ferozmente, alegando que ela não era digna da herança e que só trazia prejuízos à empresa. O nível desceu ao esgoto quando a mãe de um dos primos sugeriu com um sorriso venenoso que Kim Han nem sequer era sangue do mesmo sangue, questionando a fidelidade da sua mãe durante um sequestro no passado. Lin Wei aproximou-se da jovem presidente e com um desprezo cortante chamou-lhe erva daninha, tentando arrancá-la do seio da família à força de insultos. O sujeito estava pronto para soltar mais um de seus insultos venenosos, mas a frase morreu no meio do caminho quando uma chinela certeira voou e estalou direto na cara dele. Zan Suan não ia ficar assistindo de braços cruzados enquanto humilhavam sua amada. Com um tom que gelou o sangue de quem estava na sala, ele avisou que o insolente deveria dar graças a Deus por ainda estar respirando dentro daquela casa. A mãe do agressor, espumando de ódio, começou a sacudir Kim Hun exigindo satisfações, mas o mestre apenas rebateu que o moleque colheu o que plantou. Desesperada, a mulher sacou o celular gritando que chamaria a polícia. Kim Hun, com uma voz cortante, lembrou a parente que ali quem mandava era ela e que denúncia nenhuma teria feito. Percebendo que o terreno não era favorável, a mãe agarrou o filho e tentou bater em retirada, mas deu de cara com a muralha humana chamada Zan Suan bloqueando a porta. Ele deixou claro, ninguém sairia dali sem se retratar. O loiro tentou bancar o valentão uma última vez, exigindo que o soltassem, mas a resposta veio na forma de um tapa ainda mais violento. Encurralado e vendo a chinela em riste, o sujeito desabou em medo, curvou-se diante de Kim Hun e implorou por perdão. Satisfeito, Zan abriu caminho para que os dois fugissem, enquanto os outros parentes, incluindo Xuan e sua mãe, tratavam de sumir antes que sobrassem bofetadas para eles também. O céu escureceu rapidamente, refletindo a tensão daquele dia. Kim Hun pediu que o marido a acompanhasse até o cemitério de Kim San sobre uma tempestade impiedosa. Diante do túmulo de sua mãe, ela desabafou sobre o peso que carregava. O avô tinha apenas 3 meses de vida e os abutres da família estavam prontos para retalhar a empresa. Zan segurava o guarda-chuva, protegendo-a da chuva e do mundo, e quando ela admitiu o cansaço de lutar contra o próprio sangue, ele a envolveu em um abraço protetor.
Ali, entre os lírios e o som dos trovões, ele jurou que jamais a deixaria enfrentar aquilo sozinha. Na manhã seguinte, Zan seguia para o orfanato quando uma mão pesada esmagou o ombro no ponto de ônibus. Um brutamontes careca, flanqueado por mais 2 capangas, ordenou que ele os acompanhasse. Sem fazer cena para não assustar os civis, o mestre deixou que o arrastassem até um beco isolado. Os mercenários começaram com o velho papo de que ele tinha mexido com a pessoa errada e partiram para o ataque final. Zan nem se deu ao trabalho de levantar a mão, apenas fechou os olhos e deu a ordem curta para as sombras. Em um piscar de olhos, um vulto negro surgiu do nada, triturando os agressores em segundos. Enquanto o assassino de elite se ajoelhava diante de Zan aguardando comandos, o último dos mercenários começou a recuar, trêmulo, percebendo tarde demais que o traço-alvo fácil era na verdade o dono daquelas sombras. O pânico selou o destino do último mercenário. Ao tentar abrir a boca, ele só conseguiu atrair a lâmina certeira da sombra de Zan, que o apagou antes que pudesse implorar. O mestre deu a ordem para rastrearem o mandante e virou a esquina, mas deu de cara com uma emboscada que não esperava: o brilho das sirenes. Uma policial jovem e implacável saltou da viatura, cercando o beco antes que Zan pudesse sumir. Sem saída para não causar um massacre desnecessário, ele se deixou algemar, mantendo uma expressão de choque fingido enquanto o metal frio apertava seus pulsos. O que a polícia local não sabia era que tinha acabado de prender um vespeiro. Assim que a ficha de Zan entrou no sistema, o Departamento de Segurança Nacional entrou em combustão, ligando desesperadamente para o gabinete do prefeito de Jinzhou para evitar um desastre diplomático ou algo pior. Enquanto isso, na sala de interrogatório, a oficial An Yin-hu tentava quebrar o sujeito inútil na base do grito. Ela queria nomes, queria saber quem era o chefe daquela operação no beco, mas Ana apenas sustentava o olhar, insistindo na farsa de que era uma pobre vítima de assalto. A paciência de Annen explodiu. Ela não comprou aquela história de civil indefeso nem por um segundo. Avançou sobre Zan, agarrou-o pela gola da camisa e, vendo que ele continuava com aquele deboche silencioso, ergueu o punho para arrancar a verdade na porrada. O soco estava a milímetros de atingir o rosto do mestre quando a porta da sala foi escancarada com um estrondo. O diretor da polícia invadiu o recinto, pálido de pavor, berrando para a subordinada parar imediatamente. O clima virou do avesso. O diretor, suando frio, ordenou a libertação imediata do prisioneiro, enquanto Annen protestava, indignada por soltarem alguém envolvida em um crime tão violento. O chefe não quis saber de argumentos, acusou a garota de agir sem provas e, com um sorriso amarelo de puro medo, começou a desfazer as algemas de Zan, pedindo 1000 desculpas pelo equívoco. Zan saiu da delegacia sentindo o peso das horas perdidas. Enquanto estava trancado, seu celular não parava de vibrar com as ligações perdidas de Kim Han, mas ele estava incomunicável. A noite já tinha engolido a cidade, e ele percebeu com um nó no estômago que tinha perdido o horário do concerto. Kim Han e Michi o esperavam na entrada, e agora ele teria que encarar a fúria da esposa sem poder explicar que passou a tarde sendo bajulado por um diretor de polícia apavorado. Frustrada por não conseguir contato, Kim Han fingiu para a amiga que o marido estava atolado de trabalho, escondendo a vergonha pelo sumiço dele. As duas seguiam para o corredor quando deram de cara com Santal, um sujeito pegajoso dos tempos de faculdade que nunca aceitou um não. O abusado tentou tocar em Kim Han mais uma vez, mas ela o repeliu com um nojo, arrastando Michi para longe e ordenando que ignorassem aquele estorvo inconveniente. Enquanto isso, na delegacia, a policial An Yin-hu fritava os neurônios analisando as câmeras. As imagens não mentiam. Zan tinha sido encurralado por um bando, reforçando a tese de legítima defesa. O que a deixava possessa era o deboche dele. O cara agia como se fosse o dono do lugar. Quando ela se aproximou, Zan, com uma calma irritante, ainda ofereceu um pedaço de melancia. Furiosa, ela tentou um golpe para descarregar a raiva, mas Zan esquivou-se com a facilidade de um mestre e, num movimento rápido, a derrubou. A cena terminou de forma bizarra. O diretor abriu a porta e flagrou a policial ajoelhada diante do prisioneiro, um mal-entendido que deixou todo mundo desconfortável. Annen saltou do chão como uma mola, empurrou o moreno com ódio e saiu batendo a porta. Finalmente livre, Zan recuperou suas coisas e quase infartou ao ver as dezenas de chamadas perdidas da esposa. O pânico bateu. Ele tinha uma promessa a cumprir e o concerto já era uma realidade. Ele disparou para o teatro, tentando inventar qualquer desculpa que não soasse como "fui preso por espancar mercenários". Lá dentro, o espetáculo já rolava e Kim Hon estava com os nervos à flor da pele pelo atraso do marido.
Mishi ainda cutucou a ferida, lembrando que o sonho de um amigo era ter uma música dedicada num evento daqueles. Kim-hoon apenas suspirou, achando tudo aquilo uma fantasia distante. Foi quando o apresentador interrompeu o show para anunciar um pedido especial. Um holofote estourou sobre a empresária, fazendo seu coração quase sair pela boca. A cortina se abriu lentamente, revelando um buquê de rosas gigante, mas o homem que surgiu sobre a luz não era o marido. Santal apareceu no palco, destilando um romantismo barato e declarando seu amor para todo o salão ouvir. O público aplaudia, encantado com o teatro, enquanto Kim-hoon sentia o estômago revirar de humilhação. Ela tentou fugir daquele circo, mas o inconveniente se jogou de joelhos, gritando aos quatro ventos que ela era a mulher da vida dele, transformando o concerto num pesadelo público. O circo de Santal foi desmontado no auge do ridículo. Enquanto a plateia iludida gritava para que Kim-hoon aceitasse o pedido, o holofote sobre o sujeito simplesmente apagou, mergulhando o aproveitador na escuridão. Antes que ele pudesse protestar, os seguranças do teatro surgiram como sombras e o arrastaram para fora do palco, chutando o buquê de rosas barato para o canto. O silêncio durou apenas um segundo, até que um novo canhão de luz estourou no centro do palco, revelando Zan Suan sentado diante de um piano de cauda, com uma postura de imperador. Sem dizer uma palavra, ele tocou a primeira nota, e uma melodia arrebatadora tomou conta do salão. Zan estava com o rosto impenetrável, concentrado em cada acorde, e quando começou a cantar, o mundo ao redor de Kim-hoon parou. Ela e Mishi ficaram estáticas no corredor, incapazes de desviar os olhos daquela performance magnética. O coração da empresária quase parou ao reconhecer sua música favorita, mas tocada com uma intensidade e um sentimento que ela nunca tinha ouvido antes. Era uma declaração de amor pura, esculpida em som. Mishi, em choque, cutucou a amiga, confirmando o óbvio. É o Zan! Kim-hoon não conseguia processar a cena. O homem que todos chamavam de inútil estava ali, dominando o palco e o coração de quem ouvia. Ao fim da música, Zan se levantou e caminhou até a beira do palco. Ele ignorou as rosas pisoteadas de Santal e parou diante de sua esposa, declarando em voz alta o quanto era grato por tê-la em sua vida. Com a permissão de um aceno dela, ele a envolveu num abraço que fez Kim-hoon se sentir a mulher mais protegida e realizada do mundo. O clima de romance só foi quebrado pelo temperamento forte da moça. Assim que recuperou o fôlego, ela empurrou o marido de leve e, para esconder o quanto estava mexida, começou a dar um sermão nele pelo atraso imperdoável. Zan apenas sorriu e sacou seu trunfo final. Lembrou que ela queria o autógrafo do lendário Mestre P e entregou 2 cópias assinadas pessoalmente. Kim-hoon e Mishi examinaram os discos com os olhos brilhando. A loira, que conhecia o meio, confirmou que a caligrafia era legítima e ficou intrigada, pois sabia que aquele mestre não assinava nada para qualquer um. Nos bastidores, o próprio Mestre P estava eufórico ao lado de um dos homens de Zan, sentindo-se honrado por ter tido seus discos aceitos pelo chefe. Mal sabia a família Lin que o prestígio de Zan movia montanhas e mestres renomados. Na manhã seguinte, o sol nasceu radiante, mas o segredo sobre a verdadeira identidade do Dr. Hades e do gênio por trás do piano continuava fervilhando sobre a superfície. Zan decidiu que já era hora de checar como as coisas andavam no orfanato. Desde que o bafafá com a empresa de turismo estourou, ele não tinha pisado lá, e o coração pedia notícias. Ao chegar, foi recebido com festa. A pequena Jinjin grudou no pescoço num abraço apertado, enquanto o resto da pirralhada rodeava a senhorita Hu. A diretora, Dona Jin, olhou para o mestre com uma gratidão que não cabia no peito, reconhecendo que sem a intervenção bruta dele, o teto das crianças já teria vindo abaixo. O plano agora era escolher um novo local para o abrigo, por precaução. A senhorita Hu tomou a frente da direção do carro, avisando que cuidaria dos detalhes logísticos, e Zan apenas se acomodou no banco do carona. No entanto, o caminho foi estranho. Entraram numa zona residencial pacata, longe de qualquer centro comercial ou restaurante. Curioso, Zan quis saber o que estava rolando, e Hu revelou a surpresa. O professor de economia dela, o homem que financiava as ações beneficentes há anos, fazia questão de conhecer o sujeito que peitou os grileiros. Assim que estacionaram, a porta da casa foi aberta por um rapaz com cara de poucos amigos.
O sujeito, filho do professor, até sorriu para Hu, mas quando os olhos bateram em Zan, o clima gelou. A hostilidade era gratuita e evidente. Zan, mantendo a classe, não entendeu o motivo de tanta marra, mas Hu sussurrou que o rapaz era talentoso, porém carregado de uma arrogância insuportável por causa dos seus negócios. Lá dentro, enquanto esperavam o professor voltar das compras, o riquinho começou a se gabar. Mostrou um tablet para Hu, tentando impressioná-la com um investimento infalível em ações que ele jurava ser o segredo da fortuna. Zan ouviu o papo furado e não aguentou. Soltou uma análise ácida sobre como o mercado realmente funcionava, desmascarando a sorte do rapaz. O filho do professor explodiu, esmurrando a mesa e gritando que capitalistas não tinham sorte, tinham estratégia. A discussão virou uma aposta de alto risco. O rapaz riquinho, cego de raiva, impôs a condição. Se Zan perdesse, teria que sumir da vida de Hu, para sempre. O mestre, com um sorriso de quem já ganhou, aceitou o desafio. Sem tremer, ele pegou o telefone e deu uma ordem curta aos seus subordinados: comprar 3 milhões em ações de uma empresa que todos consideravam uma caixa de areia sem futuro. Do outro lado da linha, o corretor quase infartou avisando que era dinheiro jogado fora, mas Zan nem piscou. Para ele, 3 milhões era troco de pão, e o prazer de humilhar a arrogância daquele moleque valia cada centavo. O moleque riquinho pegou o tablet com aquele sorrisinho de canto, pronto para ver o aplicativo e esfregar a vitória na cara de Zan. Ele analisava o mestre com um desdém profundo, sem entender por que aquele Zé Ninguém fingia entender de mercado financeiro. Mas a marra derreteu em segundos. Na sua frente, o gráfico deu um mergulho suicida e as ações derreteram. Do outro lado da linha, o subordinado de Zan avisava que só tinham conseguido queimar 700 mil antes do colapso. O filho do professor ficou estático, com a cara no chão, percebendo que todos os seus livrinhos de teoria não serviam nem para papel de rascunho diante da realidade. Nesse clima de enterro, a campainha tocou. A senhorita Hu correu para abrir e o professor entrou, sorrindo ao ver a moça em sua casa. Mas a alegria do velho se transformou em choque absoluto quando ele colocou os olhos em Zan Suan. Hu, sem entender nada, viu o mentor ficar boquiaberto na cozinha. Foi então que a bomba caiu. O professor revelou que aquele homem diante deles era ninguém menos que o lendário Deus de Wall Street.